Deus diz: não se conforme a este século, mas a outro século ao qual você deve se conformar. Bom, a Bíblia diz que você pertence a um outro século. Mais tarde estaremos compartilhando detalhadamente esta carta aos Romanos, capítulo 12, que diz que não se conformeis a este século, senão que deves transformar-te pela renovação de vosso entendimento. Mas a Bíblia registra que nós viemos do céu. Nós viemos daquele século. Esse século que chamam de século vindouro é o mesmo que esteve com Deus por toda a eternidade, e nós temos uma pré-existência por causa do nosso espírito. Como eu disse antes, nossos pais podem gerar carne, ossos, nervos, feições, mas não espíritos. Deus é o Pai dos espíritos, e Deus criou todos os espíritos. Antes da fundação do mundo, Ele os criou. Vamos ver um versículo que nos mostra quando esses espíritos vieram morar em carne. O primeiro versículo que temos aqui é Hebreus capítulo 2, versículo 14. E como você pode ver, veja o que diz a Escritura. Diz assim: visto que os filhos participaram de carne e sangue, Ele também participou do mesmo para destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vejamos a Escritura ainda. Veja o que diz. Visto que os filhos participaram de carne e sangue, você percebe que eram filhos, já eram filhos, mas participaram de carne. Portanto, a Bíblia diz que Deus também participou do mesmo. Por isso nós vemos a manifestação de Jesus Cristo, Deus na eternidade. Vê que os filhos participam de carne e Ele também diz: eu irei lá participar do mesmo. Portanto, o Evangelho nos diz que nós temos pré-existência anterior ao morar neste corpo físico. Você é um espírito que vive em um corpo. Seu espírito foi criado antes da fundação do mundo. Deus não está criando espíritos novos hoje. Deus criou os espíritos antes da fundação do mundo e elaborou um plano para que eles participassem de carne e viessem a esta terra. O segundo versículo, que dá evidência a isto que estamos falando, seria a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9. Vejamos o que diz este versículo. Diz que nos salvou e nos chamou com um santo chamado, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito dele e a graça que nos foi dada em Cristo. Quando? Antes dos tempos dos séculos. Por que diz antes dos tempos dos séculos? Por causa do tema que lemos, não vos conformeis a este século. Por quê? Porque antes dos tempos dos séculos, a ti te foi dada uma graça, te foi dado um conhecimento. Tu foste escolhido desde antes dos tempos dos séculos. Por isso Paulo agora lhe diz: não vos conformeis a este século, mas renovai-vos. E pastor, e o que é que se renova? Diz: renovem-se pela renovação do seu entendimento. Há um conhecimento dado em espírito quando você existia com Deus. Agora você participou de carne e se esqueceu pelo pecado de Adão. E agora o apóstolo Paulo, que é um administrador dos mistérios de Deus, diz que essa graça lhe foi dada antes dos tempos dos séculos.